Hoje a gente vai mergulhar numa reforma trabalhista que fez mais do que só mudar as regras. Ela realmente inclinou a balança do poder no ambiente de trabalho. A ideia aqui é a gente entender passo a passo como essas mudanças impactaram de verdade a vida de quem trabalha. Para começar, vamos pensar juntos nessa pergunta. Já imaginou se, de repente, as leis que protegem o seu emprego fossem alteradas de uma forma bem profunda e rápida? É justamente esse cenário que a gente vai explorar agora. Bom, então vamos ao contexto. O que aconteceu foi que, em 2026, a Argentina passou por uma reforma que, segundo as fontes que analisamos, transformou de forma radical a dinâmica do trabalho no país. Nosso objetivo é justamente detalhar o que isso significou na prática. E para a gente entender bem, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a jornada de trabalho. Depois, o impacto no bolso, olhando para o salário e para a demissão. Em seguida, a gente fala da estabilidade, do poder de negociação e, por fim, como ficou esse novo equilíbrio de forças. Ok, vamos começar pelo primeiro ponto, que talvez seja um dos mais sentidos no dia a dia: o tempo que se passa trabalhando. Olha só a clareza dessa mudança. Antes, a jornada padrão era de 8 horas. Com a reforma, ela passou a permitir um expediente de até 12 horas por dia. É verdade que a carga semanal de 48 horas continuou a mesma, mas a forma de distribuir essas horas, bom, isso mudou completamente. E claro, isso traz consequências. As fontes mostram que jornadas mais longas no mesmo dia aumentam o risco de acidentes por cansaço, causam um desgaste físico e mental muito maior e, como é de se imaginar, diminuem o tempo para a família e para o descanso de verdade. Agora vamos para o segundo tópico, que é como tudo isso se reflete no dinheiro, né? Tanto no dia a dia quanto na hora de uma demissão. E aqui tem uma peça-chave, o tal do banco de horas. A ideia é simples. Em vez de pagar em dinheiro as horas extras, a empresa pode guardar essas horas para compensar com folgas depois. Então, qual é o X da questão? Na prática, essa troca acaba com uma fonte de renda extra que, para muita gente, era essencial para fechar as contas do mês. E tem mais, a decisão de quando tirar a folga muitas vezes passa a ser da empresa, o que nem sempre ajuda o trabalhador. E aqui a gente vê outra mudança financeira bem clara. Na hora da demissão, a conta da indenização mudou. Verbas como bônus e o 13º, que antes entravam no cálculo, agora ficaram de fora. Isso significa que a rede de segurança financeira para procurar um novo emprego ficou bem menor. Agora, vamos falar de uma coisa que não se pega, mas que se sente muito: a segurança, a estabilidade no trabalho. O período de experiência, sabe, aquele tempo de avaliação no começo do contrato, ele foi estendido para até 1 ano. Imagina só, 1 ano inteiro. Isso cria uma situação de instabilidade que dura muito tempo. E essa citação da análise resume tudo. Viver nesse estado de provas o tempo todo gera uma ansiedade enorme. Fica quase impossível fazer planos de longo prazo, como comprar uma casa, um carro, às vezes até mesmo alugar um lugar. Saindo do individual, vamos agora para o coletivo. Como ficou a capacidade dos trabalhadores de se organizarem para negociar melhores condições? Pois é, a reforma criou obstáculos bem diretos. Por exemplo, para fazer uma assembleia, passou a ser necessária uma autorização prévia da empresa. E as greves, que são a principal ferramenta de pressão, tiveram as regras endurecidas. Basicamente, a voz coletiva ficou mais fraca na mesa de negociação. E tudo isso que a gente viu nos leva, então, à nossa conclusão, ao cenário geral que se formou depois dessas mudanças. No fim das contas, o que as fontes apontam é uma coisa bem clara. A soma de cada uma dessas medidas resultou numa transferência de poderes. Ao flexibilizar a jornada, o salário e a demissão, a reforma tirou proteções do trabalhador e a balança pendeu, dando um poder de decisão muito maior para o lado do empregador. E para fechar, fica uma reflexão no ar. Quando proteções históricas são diminuídas e essa balança do poder se inclina tanto para um lado, qual será o efeito disso no longo prazo? Não só para quem trabalha, mas para a sociedade como um todo. É uma questão que fica para a gente pensar.